Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós faremos a aula 16, ok? Vamos falar sobre os advérbios, as palavras denotativas e, na sequência, vamos falar também sobre as preposições, ok, pessoal? Bom, nós sabemos que os advérbios, eles pertencem às classes de palavras, invariáveis, ok? Eles não variam em gênero e nem em número, mas eles variam em grau, exatamente, tá, pessoal? Eles sofrem flexão de grau, tá bom? Os advérbios, como vocês também já viram anteriormente, eles são utilizados, para expressar uma determinada circunstância, ok? Então, assim como os advérbios, as locuções adverbiais também, tá? Eles são classificados com o mesmo nome da circunstância que expressam, ok, pessoal? Então, eu trouxe aqui mais uma vez a definição que os advérbios são palavras invariáveis que modificam ou intensificam o sentido dos verbos, dos adjetivos ou até mesmo do próprio advérbio, tá bom? Então, vamos ver aqui a colocação dos advérbios na frase através de alguns exemplos. Primeiro exemplo, a aluna fala calmamente. Então, eu sublinhei aqui o verbo falar, e deixei em negrito o advérbio de modo calmamente. Vocês perceberam que o advérbio está depois do verbo? O advérbio calmamente está depois do verbo falar. Então, vocês podem perceber que a presença desse advérbio realmente modifica o sentido do verbo falar. Uma coisa é você falar, a aluna fala. Outra coisa é você falar, a aluna fala calmamente. Então, calmamente é o advérbio modificando o sentido do verbo falar, ok? Outro exemplo, ficou bastante calma. Então, eu tenho aqui em negrito, o meu advérbio bastante, que está antes, eu coloquei antes do adjetivo calma. Então, vocês podem perceber que se eu falar ficou calma, é uma coisa, ficou calma. Agora, ficou bastante calma, já é bem diferente, Então, o advérbio bastante, ele entra na frase aqui, para modificar o sentido do adjetivo calma, ok? Último exemplo, trabalhou muito calmamente. Então, vocês podem perceber que eu tenho dois advérbios. O advérbio de intensidade, muito, e o advérbio de modo, que no caso é o advérbio calmamente. Então, perceberam que o advérbio muito, ele modifica também até mesmo o advérbio de modo calmamente, Se eu falasse trabalhou calmamente, é uma coisa. Agora, trabalhou muito calmamente, é outra, Então, esse advérbio de intensidade muito, ele realmente modifica o sentido do advérbio calmamente. Ok, pessoal? Bom, aqui eu trouxe um quadro, com alguns advérbios e locuções adverbiais que expressam determinadas circunstâncias, Então, é essa a função dos advérbios, e das locuções adverbiais. Justamente essa função de expressar determinadas circunstâncias. Quais seriam essas circunstâncias? Circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e também de negação, tá? De tempo nós temos hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente, não é isso? E as circunstâncias de lugar? Circunstâncias de lugar nós temos aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. Perceberam o grupo de advérbios e de locuções adverbiais que nós temos, que expressam circunstâncias de lugar? Agora, que expressam circunstância de modo, são eles bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar, Agora, os advérbios e locuções adverbiais que expressam circunstância de intensidade. São eles pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais, muito, Os advérbios e locuções adverbiais que expressam circunstância de dúvida. São eles talvez, provavelmente, porventura, quiçá,
acaso, possivelmente, né? Advérbios e locuções adverbiais que expressam circunstância de afirmação. São eles: sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente, né? E agora, advérbios e locuções adverbiais que expressam circunstância de negação. São eles: não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, entre outros. Não é isso? Bem, agora nós vamos falar do grau dos advérbios, né? Como eu falei inicialmente, né? Os advérbios não variam em gênero e nem em número, mas eles variam em grau, ok, pessoal? Vamos lá? Bom, os advérbios de forma semelhante, né, de forma semelhante aos adjetivos, eles podem apresentar flexões nos seguintes graus: comparativo e superlativo, né? O que seria o grau comparativo? É quando eu comparo dois seres, né? Ou dois lugares, ou dois objetos, mas sempre coloco dois seres em comparação, tá? E existem três tipos de comparativo: comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Vamos começar falando sobre comparativo de igualdade? Bom, o comparativo de igualdade, pessoal, é quando eu comparo, né, um ser em relação a outro ser, uma situação com outra situação, tá bom? Então, de igualdade, como assim de igualdade? Eu vou ter que utilizar dois termos para estabelecer, né, essa comparação de igualdade. Que termos são esses? São os termos tão quanto ou o termo tão como, ok? Então, observem aqui o exemplo. Você mora tão perto da escola quanto eu. Então, eu utilizei, né, aqui o termo tão quanto, para estabelecer esse comparativo de igualdade, né? Você mora tão perto da escola quanto eu. Então, tão quanto, comparativo de igualdade. Perceberam que o advérbio de lugar, né? O advérbio perto, ele ficou lá no meio, né? No meio dos termos tão quanto, ok? Agora vamos falar do comparativo de superioridade, né? Superioridade, eu vou utilizar os termos mais que, ok? Então, você mora mais perto da escola que eu. Então, aqui eu tenho mais que. Então, são esses termos, né, que me dão o comparativo de superioridade. E vocês podem observar também, vocês podem ver que o advérbio perto continua no meio. Mais perto da escola que eu. Então, o advérbio perto sempre no meio desses dois termos, né? O advérbio perto. Agora, o comparativo de inferioridade. Bom, o comparativo de inferioridade, eu utilizo os termos menos que. Então, você mora menos perto da escola que eu. Então, menos perto da escola. Então, perceberam que o advérbio perto continua no meio desses dois termos. Menos que. Então, são esses termos, menos que me dão a ideia de comparativo de inferioridade. Né? Estou inferiorizando uma situação em relação a outra, ok? Agora, superlativo. Superlativo é quando eu coloco uma situação, né, em comparação com os demais, com o total. Né? Quando eu coloco um ser em comparação, né, com os demais seres, com o total, né, em relação ao todo, ok? E o superlativo, ele pode ser analítico ou sintético. O que seria o superlativo analítico? Superlativo analítico, né, é quando eu utilizo, né, junto com o meu advérbio, eu utilizo um advérbio de intensidade também. É o advérbio muito. É ele que vai causar o superlativo analítico, tá? Então, você mora muito perto da escola. Então, esse muito aí, né, é o que vai formar o superlativo analítico, tá, pessoal? É o advérbio de intensidade, muito, ok? Ao lado do advérbio de lugar, né, perto, ok? E o superlativo sintético é quando eu utilizo um sufixo ao radical do meu advérbio. Exemplo, você mora pertíssimo da escola. Perceberam que pertíssimo eu acrescentei o sufixo íssimo ao radical do advérbio perto. Então, eu formei aqui um superlativo sintético, ok? Quando eu utilizo esse sufixo íssimo, tá, pessoal? Ao radical, tá bom? Agora vamos falar sobre as palavras denotativas, ok, pessoal? Bom,
O que seriam as palavras denotativas? Bom, palavras denotativas são aquelas que se assemelham aos advérbios, tá? Aos advérbios. Mas são classificadas pela nomenclatura gramatical brasileira, conhecida como NGB, nomenclatura gramatical brasileira, ok? Brasileira. Ou seja, ela é classificada como uma categoria à parte, tá? Por não atenderem às características morfossintáticas das demais classes gramaticais. Sendo assim, as chamadas, né, palavras denotativas, elas são classificadas de acordo com as ideias que elas atribuem ao texto, ok? Sendo assim, né, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas palavras denotativas, tá, pessoal? Bom, as palavras denotativas que expressam uma ideia de exclusão ou limitação são elas: só, apenas, exclusive, somente, afora ou salvo. Né? Quando eu digo assim, ó, a criança se mostrava interessada apenas no jogo. Então, essa palavra apenas não teve classificação nenhuma dentro, né, das 10 classes de palavras. Ela não se encaixou ali. Então, a NGB, né, atribuiu, né, uma classificação para essa palavra apenas, tá bom? Ela é chamada de palavras denotativas. Por isso, porque ela traz, ela mostra, ela atribui ao texto uma ideia de exclusão, tá? De limitação. Então, a criança se mostrava interessada apenas no jogo. Então, apenas é uma palavra denotativa. Por quê? Porque traduz, né? Ela traz para o nosso entendimento uma ideia, traz essa ideia de exclusão, ok? Outra, agora de inclusão. Vamos ver aqui. De inclusão nós temos as seguintes palavras denotativas: também, outro sim, mesmo, inclusive, não é isso? Até, também, tá? São palavras denotativas, tá, pessoal? Então, vou dar aqui um exemplo. Todos estavam bem felizes, até eu. Esse até é uma palavra denotativa. Por quê? Porque traz uma ideia, atribui uma ideia de inclusão. Eu poderia também dizer assim, todos estavam bem felizes, inclusive eu, né? Então, esse inclusive também, né, traz uma ideia, né, de inclusão, por isso que é uma palavra denotativa, tá? Agora, de avaliação. Vamos ver aqui, de avaliação. Quando eu falo de avaliação, eu também falo de aproximação, tá? São elas quase, mais ou menos, casualmente, né? Aproximadamente, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, de avaliação? Quando eu digo assim, havia aproximadamente 200 pessoas no salão. Então, eu fiz uma avaliação aproximada, né? Aproximadamente é uma palavra denotativa também, né? Eu poderia também dizer, havia quase 200 pessoas no salão. Então, esse quase também é uma palavra denotativa. Por quê? Porque traz uma ideia de avaliação, né? De aproximação, ok? Outro grupo, né? De designação. Então, a palavra denotativa que eu tenho aqui para designação é a palavra eis. Quando eu falo assim, ó, eis aí o carro novo. Essa palavra eis não tem classificação nenhuma dentro das 10 classes gramaticais, né, das palavras. Então, a NGB, né, percebeu que a palavra eis, né, estava desagregada, não tinha como encaixá-la, né, nas 10 classes, na classificação daquelas 10 classes gramaticais, das 10 classes gramaticais. Então, atribuiu essa nomenclatura, atribuiu essa definição. Agora, a palavra eis é uma palavra denotativa, tá bom? Denotativa por quê? Porque expressa essa ideia, atribui essa ideia de designação, ok? Outra, de explicação, né? Então, eu tenho aqui um grupo de palavras denotativas, né, que atribuem essa ideia de explicação. São elas: isto é, a saber, por exemplo, ou seja, não é isso? Exemplo: precisamos ratificar a informação, ponto e vírgula, vírgula. Isto é, vírgula, confirmar sua validade. Então, eu tenho aqui, né,
a palavra denotativa isto é, que atribui ao texto, melhor dizendo, que atribui ao texto essa ideia de explicação. Estou explicando, ó, precisamos ratificar a informação, vírgula, isto é, vírgula, confirmar sua validade, tá? Então, nós temos aqui mais uma palavra denotativa. De retificação. Vamos ver aqui de retificação? Bom, de retificação nós temos as seguintes palavras denotativas. Aliás, ou melhor, né? Ou antes, não é isso? Então, exemplo. Eu posso, ou melhor, nós podemos vir à sua festa. Então, perceberam que esse ou melhor, essa palavra denotativa ou melhor, né? Ela realmente atribui ao texto uma ideia de retificação, ok? Outra, de realce. De realce, nós temos as seguintes palavras denotativas. Que, se, lá, cá, é que, né? Então, essas palavras, né? Elas precisam receber uma classificação, uma denominação, né? Então, aqui, eu vou dar um exemplo. Observem só, de realce. Eu é que agradeço a sua ajuda. Esse é que é uma palavra denotativa que atribui à minha frase justamente essa ideia de realce. Mas, professora, lá e cá não seriam advérbios de lugar? Não. Sim, em outro contexto. Agora, nesse contexto, vocês verão que realmente lá e cá pode ser também classificada como palavra, podem ser classificadas como palavras denotativas que expressam realce. Quer ver um exemplo? Cá para nós. Teremos festa hoje? Cá para nós. Vamos sair mais tarde? Cá para nós. Ele ligou? Então, esse cá, dentro dessa situação, desse contexto, deixa de ser advérbio de lugar e passa a ser uma palavra denotativa, que está atribuindo ao meu texto uma ideia de realce apenas. Ok? Foi? Bom, de afetividade agora. Bom, afetividade eu tenho as seguintes palavras denotativas. As seguintes palavras, né, denotativas. Felizmente e ainda bem, né? Felizmente e infelizmente também. Exemplo. Felizmente poderei viajar no próximo mês. Então, essa palavra felizmente aqui realmente está expressando uma ideia de afetividade. Ok, pessoal? Situação. Situação nós temos afinal, mas, então, agora, não é isso? Exemplo. Afinal, vírgula, o que vocês decidiram? Então, perceberam que a palavra afinal aqui é uma palavra denotativa, né? Que atribuiu a minha frase, que atribuiu, no caso, a minha frase, né? Essa ideia, né? De situação. Afinal, né? O que vocês decidiram? Então, remete realmente à ideia de situação. Por isso, é classificada também como palavra denotativa. Ok, pessoal? Foi? Vamos avançar agora? Vamos falar sobre preposições. Vamos lá? Bom, nós sabemos que as preposições são palavras invariáveis, tá, pessoal? Que exercem a função de conectar, exatamente, de conectar termos dentro de uma oração, tá? Estabelecendo entre eles, né, uma relação, né, de dependência, ok? Ou também de significado, ok? Bom, aqui, mais uma vez, né, a definição que a preposição, né, é uma palavra invariável que vai ligar dois elementos da oração, subordinando-os, ok? Bem, eu trouxe aqui um exemplo dizendo assim, os alunos do colégio assistiram ao filme de Walter Salles comovidos. Então, nós temos aqui, ó, como elementos da oração, os alunos, né? O colégio, o verbo assistir, o filme, Walter Salles e a qualidade dos alunos comovidos. Então, o restante é tudo preposição. Então, observe que a preposição de, ela liga alunos a colégio. A preposição a, ela liga assistir a filme. A preposição de, ela liga filme a Walter Salles. Portanto, são preposições. É essa a função principal, né, das preposições. Tá bom, pessoal? E é claro,
As preposições, elas podem ser essenciais ou acidentais. Não podemos esquecer isso, tá? O que seriam, né, as preposições essenciais, né? Bom, são classificadas, né, como essenciais, né, pessoal? As preposições, né, que sempre exerceram a função de preposição. São elas: a, ante, após, até, né, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Não é isso? Então, nós temos aqui até exemplo. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Nada mais há entre mim e ele. Então, eu tenho a preposição entre aqui, ó. É uma preposição essencial, porque sempre assumiu essa função de preposição. Amanhã irei até a sua casa. Então, até aqui também a preposição, né? E sempre assumiu essa função, né? Não parei de chorar desde a sua partida. Então, eu tenho 2 preposições essenciais aqui. A preposição de e a preposição desde, que também sempre assumiu a função de preposição, né, pessoal? Já as acidentais, olha aí, ó, tá vendo aí? Né? As preposições acidentais são aquelas que pertencem a outra classe gramatical, tá? Mas que podem, né, funcionar, né, como preposições em determinadas construções, tá bom? Então são elas: como, conforme, consoante, durante, né? Fora, mediante, salvo, segundo, senão e etc. Ok? Então, são elas aqui, né? Durante, fora, mediante, são as preposições acidentais, tá, pessoal? São palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que às vezes, podem aparecer como preposições. Ok? Exemplos. Atuei como representante da escola na festa beneficente. Então, atuei o quê? Na qualidade de, né? Como representante, né? Na qualidade de representante. Não é isso? Outro exemplo. Resolvi o exercício conforme a orientação do professor. Ou seja, resolvi o exercício de acordo com a orientação do professor, né? Outro exemplo. Minha mãe ficou muito nervosa durante a consulta. Minha mãe ficou muito nervosa no decorrer da consulta, não é isso? Então, são exemplos de preposições acidentais, ok? Agora eu vou falar sobre locução prepositiva. Bom, o que seria uma locução prepositiva? São locuções, né? São locuções que apresentam, olha aí, ó, locuções prepositivas são locuções que apresentam 2 ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. Exemplos. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Eu tenho em frente. Eu tenho uma locução prepositiva. Em é preposição, né? Frente também tem, né? Outra preposição. Então, vocês perceberam que eu tenho 2 palavras com o valor de uma preposição, né? Outro exemplo. Chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Então, eu tenho aqui, né, mais uma vez, uma locução prepositiva. Através de. Eu tenho 2 palavras formando, né, uma só com o valor de preposição. Tá bom? Aqui o quadro, né, com as locuções prepositivas de uso mais frequentes, são elas: abaixo de, acerca de, né, acima de, além de, né, ao lado de também. É isso? Ao par de, a respeito de acordo com, dentro de, diante de, né, embaixo de, em cima de, em frente a, em redor de, em vez de, graças a, junto de, né, perto de, por cima de. Ok, pessoal? Bem, encerramos aqui mais uma aula, né, falando sobre os advérbios, né? Falando também sobre as palavras denotativas e também falamos sobre as preposições. Tá bom, meus amores? Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores?
Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!